Olá, sexto ano, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Essa aula nós vamos ver os conteúdos, zonas térmicas, os movimentos da Terra e os climas, os tipos de climas encontrados no Brasil e no mundo. Está lá no capítulo 7, entre as páginas 21 e 28. Acompanhe aí no seu livro didático, vai fazendo anotações, marcando. Com certeza, na hora de você fazer as atividades, vai ser bem mais de boas, beleza? Então, vem comigo. Primeiro ali, vamos relembrar essas zonas térmicas. Nós já vimos aí esse conteúdo em algumas aulas semanas atrás aí. Então, as zonas térmicas são as áreas de iluminação, né, onde a radiação solar atinge a Terra. Então, nós temos a área intertropical ou simplesmente tropical, que está entre trópicos. Aqui o trópico de Câncer, aqui é o sul, o trópico de Capricórnio. E essa região, então, é a zona térmica intertropical ou simplesmente tropical. Nós temos a zona térmica temperada, que está entre os trópicos e os círculos polares, tanto ártico quanto antártico. Então, essa região, zona térmica temperada. E as zonas térmicas ártica, né, polar ártica ou glacial, né? E aqui a Antártica, são as regiões mais frias do planeta. Lembrando que aqui essa região tropical é onde a radiação solar atinge com mais intensidade, por isso são as regiões mais quentes do planeta, enquanto as regiões polares são as regiões mais frias. Lembrando também uma característica bem importante que determina aí toda a dinâmica de clima no planeta é o fato que a Terra tem uma inclinação de 23 graus aproximadamente. Então, o norte, né, nós costumamos colocar aqui, né, norte, sul, bem certinho ali, retinho. Não é, a Terra ela tem uma inclinação aí. Então, essa inclinação de 23 graus faz com que no movimento de translação da Terra, há uma influência muito grande aí na dinâmica, né, na constituição, na configuração dos climas. Já vamos ver isso mais para frente. Então, a Terra faz movimentos. Ela faz o movimento de rotação em torno do seu próprio eixo e, simultaneamente, ela vai fazendo esse movimento de translação ao redor do Sol. Então, enquanto ela gira ao redor do seu próprio eixo, ela também vai fazendo a sua órbita ao redor do Sol. Da mesma forma, a Lua. A Lua ela faz o seu movimento de rotação e, simultaneamente, ela vai fazer um movimento de translação ao redor da Terra e também ao redor do Sol. Ela acompanha a Terra nesse movimento de translação. E o movimento de rotação interfere diretamente nos dias e noite. De que forma? Aonde o Sol, a porção da Terra que está sendo iluminada pelo Sol é dia, e a porção contrária seria a noite, onde não recebe a radiação solar. A diferença entre dia e noite ocorre pelo fato da Terra, durante seu movimento de rotação, ficar com uma de suas faces voltadas para o Sol e outro lado oposto, escuro, seria a noite, né, os horários noturnos. Assim, podemos dizer que enquanto uma porção da Terra está iluminada, a outra porção está na sombra, certo, gente? Então, olha só, enquanto é dia num hemisfério, é noite no outro. Aqui o movimento de translação. Olha só, nós temos o movimento que a Terra realiza ao redor do Sol. Ela faz essa órbita aqui ao redor do Sol. Então, nós temos aí duas situações. A Terra, quando ela está nesse sentido aqui, tanto nessa posição quanto nessa posição, por conta daquela inclinação de 23 graus, olha, da Terra, nesse caso aqui, o hemisfério sul, ele recebe uma radiação solar muito mais intensa que o hemisfério norte, certo? Então, nesse caso aqui, a estação do ano no hemisfério sul é verão, porque olha só a radiação solar. Daí, no movimento de rotação da Terra, ó, todo o hemisfério sul, ele recebe uma quantidade maior de calor, né? Advindo do Sol. Já quando a Terra está nesse posicionamento, o hemisfério norte recebe uma quantidade de radiação solar muito maior.
Então, é verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul, justamente por conta daquela inclinação de 23 graus. Esses dois posicionamentos da Terra em relação ao Sol, a gente chama de solstício. É quando, então, tem a marca ali da virada da estação do ano. Solstício de verão, solstício de inverno. Lembrando que os dois hemisférios sempre têm as estações do ano são opostas. É verão em um hemisfério, é inverno no outro e vice-versa. Já quando a Terra está nesse posicionamento aqui, nesse caso aqui, olha, os dois hemisférios, eles recebem quantidade de radiação solar equivalente, semelhante, né? Então, o equivalente é para a gente lembrar do nome equinócio, ó, equivalente, equinócio, é um macetezinho aí para vocês lembrarem, certo? Então, recebem aí quantidade de radiação solar semelhante, marca o equinócio de outono ou primavera, e da mesma forma são opostos nos hemisférios. Enquanto no hemisfério norte é outono, hemisfério sul, primavera e vice-versa, certo? Então são os equinócios de primavera ou outono. Beleza, gente? Uma outra influência aí, né, do movimento de translação para nós é o fato da Terra demorar 365 dias e 6 horas para realizar esse movimento de translação aqui nessa órbita. Essas 6 horas, ela não é contabilizada todos os anos. Ela vai sendo acumulada ao longo de 4 anos. 6 vezes 4, 24. Então, a cada 4 anos, somando as 6 horas que são excedentes, né? Então, vai dar um dia de 24 horas, que é o ano bissexto, que é o ano que tem o dia 29 de fevereiro, certo? Então, inclusive, eu coloquei aqui para vocês, né, os anos desse século, que serão os anos bissexto. Inclusive, esse ano, 2020, dia 29 de fevereiro, foi um sabadão aí. Então, esse ano é um ano bissexto. O próximo, então, ocorrerá em 2024, certo? Um dia a mais aí marcando no ano, beleza? Deu para compreender, gente? Então, essas 6 horas excedente todos os anos, elas se acumulam ao longo de 4 anos e dão origem a um dia de 24 horas, que é o dia 29 de fevereiro. Eu fico imaginando as pessoas que fazem aniversário esse dia, né? Nasceram dia 29 de fevereiro. Aí comemoram um dia antes, um dia depois, né? É diferente. Os climas do Brasil. Olha como é importante a gente prestar atenção na localização. No caso aqui o Brasil, né? Então nós sabemos que a latitude, né, as zonas térmicas é um grande influenciador dos tipos climáticos. As regiões tropicais são regiões de clima quente, enquanto as regiões polares, regiões de clima frio. Quanto mais eu me afasto da linha do Equador, menor é a temperatura, certo? Então, olha aqui o Brasil. O Brasil está inserido basicamente na zona térmica tropical, região de climas quentes. Somente nós aqui, no meu caso, que moro aqui no Paraná, né, em Foz do Iguaçu, então a gente tem aqui, olha, a porção sul do Brasil na região temperada, na zona térmica temperada. Nós temos aqui tipo climático subtropical, logo abaixo do trópico. Sub, galera que joga futebol ou algum esporte, né, eles utilizam esse prefixo sub, né, abaixo, sub 15. Então são os jogadores ali que têm menos de 15 anos, certo? Então subtropical, da mesma forma, é abaixo do trópico, logo abaixo do trópico. Então, os climas do Brasil têm muito a ver com a localização. Subtropical, porque está abaixo do trópico. Equatorial, no norte do Brasil, porque é cortado pela região, né, pela linha do Equador, lugar de calor, umidade. E o restante do Brasil, então, tropical, mas tem algumas variações dependendo da sua localização. Tropical úmido ou litorâneo, áreas aqui, então, né, próximo ao Oceano Atlântico, áreas de litoral. Tropical semiárido, é aquela região aqui, olha, no sertão nordestino.
tropical de altitude, é uma região aqui com altos planaltos que tem aqui na região sudeste, né? E o tropical típico, região central do Brasil, que é típico clima tropical, duas estações do ano bem demarcadas, e mais para frente a gente vai ver essas características com mais detalhes. Então, olha só os tipos de clima que nós temos aí pelo mundo. Então, nós temos o clima equatorial, como vimos, é a região que passa ali muito próximo à região da linha do Equador. Temperaturas elevadas o ano inteiro, muita umidade por conta das florestas, né, que libera bastante, né, vapor de água para a atmosfera, e alto índice pluviométrico, chove bastante, não há estação de seca, né, é úmido, quente o ano inteiro. O clima tropical, que é a região central aqui do Brasil, nós temos 6 meses de seca, 6 meses de chuva. Então, são duas estações do ano bem demarcadas, né? Uma de seca e outra de chuva, né? A vegetação, inclusive, se adapta a essa condição com raízes profundas, né? No período de seca, essas raízes vão buscar umidade lá nas profundezas do solo. Calor ao longo do ano, né? Então tem calor aí o ano todo e essas duas estações bem demarcadas. Há uma variação dependendo da localidade. Então o clima tropical no lado de Barlavento, que seria o tropical úmido, litorâneo, como nós vimos lá, é o caso do Brasil. Lembrando que o Barlavento, lembra que nós vimos isso na semana passada, né, é o lado que chove, recebe a umidade, lembra os tipos de chuva. Então, nós recebemos aí umidade, vem os ventos carregados de umidade do oceano, encontra uma barreira natural, tenta ultrapassar. Lá em cima, resfria, chove, é o lado de Barlavento, tropical úmido. E o lado de Sotavento, que não chove, é o semiárido, né? Então, é onde a gente encontra lá, por exemplo, o sertão nordestino. Clima subtropical, as 4 estações do ano bem definidas, a gente percebe quando é verão, é muito calor, quando é outono, primavera, quando é inverno, certo? E tem chuva ao longo do ano, chove o ano todo, certo? Tanto no verão quanto no inverno. Clima temperado. As 4 estações do ano são bem definidas também, porém os invernos são mais rigorosos, né? Então, tem ali as 4 estações do ano, mas a gente percebe que as temperaturas são mais amenas, mais frias, né? No inverno é bem mais rigoroso, acontece a precipitação em forma de neve. E da mesma forma, a chuva ao longo do ano. Nas 4 estações do ano, chove. O clima mediterrâneo é uma região aí que é o contrário do que é o normal, né, em outros tipos climáticos, que normalmente o inverno é seco e o verão é chuvoso, né? O verão é quente, evapora bastante água e chove bastante. No caso do clima mediterrâneo é o contrário. O inverno combina, é uma combinação de frio e chuva, e o verão, calor e estiagem de chuva, né? Então, próximas regiões desérticas e também em torno do mar Mediterrâneo, que fica lá entre o sul da Europa, o norte da África e o oeste da Ásia. Clima desértico, baixo índice de umidade do ar, chuvas raras, grande variação térmica nos desertos quentes, principalmente, né? E também aos desertos em altas latitudes, nas regiões muito frias do planeta. Uma coisa que às vezes alguns alunos confundem é que clima desértico não é sinônimo de calor, não representa calor. O clima desértico ele é marcado, tem uma característica marcante, que é a ausência da umidade, certo? Então, é quando são locais, tipo climático, que praticamente não chove, é raríssimo a chuva, certo? Tanto há deserto em regiões quentes, como também desertos em regiões frias. No caso do deserto quente, a variação térmica é que durante o dia, recebendo a radiação solar, o mineral, ele aquece muito rapidamente, chega lá a 45 graus.
e à noite chega a 0 graus, 1 grau negativo, né? Então, essa variação, essa amplitude térmica durante o dia é muito grande nas regiões desérticas quente. O clima semiárido, ele tem, então, é semiárido, ou também pode ser chamado de semidesértico. Ele também tem bastante escassez de chuva, mas nós temos um período ali de 2, 3 meses, depende da região, de outros fatores, né? Por exemplo, ali na imagem, que é lá no sertão nordestino, tem chuva de 2 a 3 meses, então tudo que tem para chover, chove nesse período. Depois passa o resto do ano sem chuva, né? Com secas, prejudica bastante aí a população, né? Os pequenos agricultores que trabalham aí com ou criação de gado, né, ou algum tipo de plantação, de cultivo agrícola. Então, os pequenos agricultores do sertão nordestino, por exemplo, são bem prejudicados por esses longos meses sem chuva. E a questão da temperatura é calor o ano todo. Clima frio, baixas temperaturas ao longo do ano, né? O verão chega no máximo ali um calorzão 20 graus, né? Uma temperatura super agradável. Ocorre principalmente no hemisfério norte. Então, tem aqui a presença dessas coníferas, né? Floresta boreal, que a gente chama, ou taiga. Então, ao longo do ano faz frio e no verãozão, 20 graus, o que também não é uma temperatura muito quente, né? Já a temperatura, as características do clima polar, altas latitudes, então a gente já está lá nas regiões polares do planeta, tanto a norte quanto a sul, temperaturas abaixo de 0 ao longo do ano, certo? E aí tem uma curiosidade. Lembra daquela inclinação de 23 graus que a Terra tem? Eu vou até voltar lá naquele slide. Olha só. Quando a Terra está nesse posicionamento, olha, nessa posição em relação ao Sol, reparem aqui que o hemisfério sul está sendo mais iluminado. É verão no hemisfério sul, certo? Ocorre no período aí de aproximadamente 70 a 75 dias, o sol da meia-noite. Nesse caso aqui, no hemisfério sul. Em contrapartida, no hemisfério norte, também fica lá todos esses mesmos dias sem sol. Dia após dia, sem nenhuma radiação solar, né? Sem nenhuma claridade, sempre escuro. Já aqui no hemisfério sul, olha, chega meia-noite, 1 hora, vara a madrugada e fica mais ou menos 70 a 75 dias, claro, toda noite, dia, sempre com radiação solar, sempre claro, né? Isso é uma curiosidade aí. Quando a Terra está em outra posição, acontece o inverso. Aí o sol da meia-noite acontece aqui no hemisfério norte e os vários dias também de escuridão ocorrem no hemisfério sul, né? Lembrando que sempre é o oposto a questão climática no hemisfério norte e sul. Então, o clima polar tem essa questão aí do sol da meia-noite, certo? É muito frio o ano todo. O clima frio de montanha, ele tem a influência da altitude, como nós vimos na aula anterior, né? A altitude, ela é um grande influenciador dos tipos climáticos, certo? É um fator climático que interfere. Nós ainda comentei com vocês, nós estamos numa região de clima tropical. E lá no topo das montanhas, dá calor na superfície, eu olho lá no topo das montanhas, tem neve. Por quê? Por conta da altitude. Uma média aí de cada 200 metros de altitude diminui 1 grau Celsius, certo? Então, as regiões de frio de montanha sofrem a influência da altitude. O clima varia de acordo com a latitude que está localizado, né? Presença de neves eternas, né? Então, é lá no topo da montanha, tem aquela neve que não derrete por conta da altitude. Aí a hora boa, chegou aí uma tarefinha para vocês aí. Página 26, seção Organize as Ideias. Página 30, seção Cartografar. Página 36, os exercícios 2 e 4. Beleza, galera? Depois a gente faz a correção desses exercícios. Faça com bastante atenção. Valeu? Até a próxima!